Fala galera, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês invadindo a rede. Galera, saca só, hoje eu tenho o prazer de receber ele aqui, que é meu amigo, meu discipulador, pastor, ele é coordenador aqui do Instituto Aba de Ensino, meu amigo pastor André Charite. Que honra, Abel, obrigado por esse convite. Você que nos acompanha aí, espero que você possa desfrutar dessa conversa aqui que nós vamos ter, que com certeza vai edificar muitas nossas vidas. Amém. Pastor, o que a gente percebe hoje, olhando as redes sociais, é que os pastores estão mais acessíveis. Hoje a gente consegue falar com pastores que antigamente jamais a gente teria acesso. E eles estão respondendo as nossas perguntas. Muitas perguntas são muito bem pensadas e algumas estranhas, por assim dizer. E o que a gente nota é que parece que o povo não lê a Bíblia, né? A gente ou não leva a sério, porque tem umas perguntas que são absurdas. E o que a gente mais tem percebido é que o povo não entende o que é pecado ou o que é errado fazer. A pergunta mais sincera hoje, o que é pecado? Bom, já que você fez uma pergunta sincera, eu vou te tentar dar uma resposta sincera. Pecado é afronta a Deus. Imagine o Senhor, o Criador de todas as coisas, que Paulo vai dizer que todo homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Se ele foi destituído, significa que quando Deus o criou, ele o instituiu para viver na glória, na sua glória. E aí o que causou esse distanciamento do homem com a glória de Deus? Foi justamente o pecado. Por quê? Porque o pecado se torna uma afronta. O pecado é quando Deus, o Criador de todas as coisas, estabelece um limite e o homem, na sua ousadia, rompe esse limite. Rompe as barreiras, os limites que o Criador colocou, e aí ele decide por conta própria, por iniciativa própria, romper esse limite. Aí as consequências são trágicas. Por quê? Porque é uma afronta com o Criador. Agora imagina a criatura afrontar o Criador. Absurdo. Os efeitos são os piores possíveis. Entendi. Então, quer dizer que eu classifico o que é pecado como um ato pensado? Com certeza. Na verdade, Abel, existem na perspectiva bíblica duas situações para o pecado. Na verdade, quando nós nascemos por conta de Adão, né, esse pecado de Adão, a nossa natureza foi contaminada. É como se fosse aqueles filmes de Hollywood, Resident Evil, um vírus de laboratórios que se rompeu ali do seu frasquinho e contaminou as pessoas ali na sala, depois foi contaminando o prédio, invadiu o mundo e toda a humanidade ficou contaminada. O pecado é esse vírus maldito que contaminou toda a carne, toda a humanidade. Agora, o cristão, quando ele tem um encontro com Jesus e nasce de novo, a sua natureza, ou pelo menos se espera através de um posicionamento diante da obra de Cristo na cruz, espera que ele nasceu de novo. Esse novo nascimento o torna santo, porém o seu corpo continua, a sua natureza continua sendo uma natureza pecaminosa. Agora, existe uma diferença entre ter pecados e ser pecador. O autor de Hebreus fala que aquele que comete o pecado de forma deliberada, para isso já não resta mais sacrifício. O que é o pecado deliberado? É aquele consciente que você faz e faz novamente, você repete e já entra no campo da iniquidade. Agora, nós temos pecados pela nossa natureza. Nós somos falhos de natureza. Então, mas existe esse outro pecado, que é o pecado deliberado. Acho tão curioso, acho isso muito curioso. A Bíblia fala que nenhum pecador herdará o reino dos céus. E aí, normalmente, quando a gente chega na igreja e pergunta, quantos aqui são pecadores? Todo mundo vai levantar a mão, porque Paulo disse que era pecador. Mas como interpretar isso? Se nenhum pecador herdará o reino dos céus, o que é que você, pecador, está fazendo aqui? Então a gente precisa separar as duas coisas. O ter pecados do ser pecador. Nós temos pecados pela nossa natureza, porém nós somos um grupo de pessoas santas. Nós não lutamos
para ser santo. Nós somos lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro e lutamos contra o pecado. Entendi. Pastor, em Levítico dá a entender que tinha uma distinção entre pecado e impureza. Até a resposta que o povo tinha que ter era diferente. A do pecado, o sacrifício, por exemplo, era maior do que da impureza. A impureza, a pessoa tinha que tomar um banho, aí depende do grau da impureza, ela ficava 7 dias impura, ou impura até o fim do dia, até o fim da tarde. Há uma distinção entre pecado e impureza? É como se fosse um grau, pecadinho e pecadão, que hoje em dia eles falam? Olha, a obra de Cristo na cruz, ele veio para nos purificar de todo pecado. Eu acredito que a impureza, ela surge do pecado, né? Ou é resultado do pecado. Agora, muitos de nós abandonamos o pecado, mas ainda temos que, talvez, essa vencer aquela cruz que Jesus nos ensina a levar em Lucas capítulo 9, de tomar a tua cruz dia após dia. Existem pessoas na igreja que têm aquele pecado que é mais latente do que o outro, né? Existem pessoas que mentem demais, existem pessoas que fofocam, existem pessoas que têm grande inclinação para pornografia. São pessoas que estão na igreja, conhecem a verdade, mas precisam ser limpos dessas situações, né? Dessas impurezas, digamos assim. São pessoas que foram alcançadas pela verdade, mas que precisam compreender ou levar essa cruz dia após dia. Talvez a gente pode distinguir o pecado da impureza nessa perspectiva. Ainda mais voltado naquilo que eu falei anteriormente. A prática o pecador é aquele que pratica o pecado. Mas ainda assim, mesmo que nós não pratiquemos o pecado de forma voluntária, nós ainda temos pecados, por isso que Paulo nos ensina tanto nas suas cartas a mortificar a nossa carne. Entendi. E como é que eu consigo definir, então, de forma prática, quando eu pequei ou não pequei? Porque se há algo involuntário que eu faço, por que eu peço perdão se é involuntário? É algo como um batimento cardíaco, ele fica batendo e eu não estou fazendo nada para que ele bata. Então, existe uma guerra, a Bíblia fala sobre isso, existe uma guerra entre a nossa carne e o espírito. E o nosso espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus. E pelo fato do Espírito ser santo, ele revela ao nosso espírito, ele testifica ao nosso espírito o pecado que nós cometemos, tanto voluntariamente quanto que inconscientemente. O Espírito, ele vem nos alinhar com Deus. Essa é a proposta do Espírito. Além disso, tem a palavra. João vai dizer que a palavra tem esse poder de santificar. Santificai-vos pela verdade. E eu acho que isso, quanto mais você tem um relacionamento com as Escrituras, quanto mais sensível ao Espírito você estiver, mais as coisas na sua vida, nas nossas vidas, vão ajeitando, vão sendo colocadas no lugar. É o Espírito que opera essa obra de regeneração, é Ele que convence o homem do pecado, ou seja, da sua própria natureza, da justiça e do juízo. Então o Espírito, ele vai colocando cada coisa em seu devido lugar. E esse relacionamento com o Espírito é fundamental. O problema é que a gente pensa num estilo de vida sem o Espírito, como se estivéssemos sozinhos nessa tarefa de ser igreja. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito que nos ajuda a ser a igreja que Cristo sempre sonhou. Entendi. Pastor, a gente fala muito da lei da semeadura, que a gente planta, a gente colhe. E isso é válido para o pecado também? Por exemplo, em grau, porque eu matar alguém vai gerar um tipo de colheita e eu mentir vai gerar outro tipo de colheita? Abel, assim, o pecado é pecado, aos olhos de Deus não existe um grande ou um pequeno, não existe um mais grave ou menos grave. Pecado é pecado, transgressão é transgressão. Existe um princípio estabelecido, uma vez que esse princípio foi quebrado, você errou ao escolher a posição contrária ao princípio que foi estabelecido. Então o pecado
é pecado. Porém, existem contextos, né? Quando você adultera, por exemplo, você peca contra você peca contra a pessoa que você quebrou uma aliança, e você peca com o Criador, com Deus. Então você tem uma dimensão maior, uma situação maior para resolver, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Você tem que se resolver espiritualmente com Deus através do seu arrependimento, e fisicamente também por meio do arrependimento, da mudança da atitude com a pessoa que foi envolvida, no caso com a esposa. Então nós estamos inseridos aí numa sociedade com leis, com regras. Se o pecado que você cometeu transgrediu leis, né, terrenas, você vai precisar pagar por isso. Lembrando que nem toda lei terrena é pecado também, né? Nós vamos ver que existe uma forte tendência a projetos de leis que favorecem determinados movimentos ideológicos contra os princípios das Escrituras. A tendência é que nós, como igreja, vamos sofrer uma perseguição, vamos ter que pagar por algo que o mundo entende como sendo uma transgressão, mas que aos olhos de Deus é um posicionamento como igreja. Então acho que não existe pecadão ou pecadinho, mas as consequências são compatíveis com o contexto e com a realidade onde esse pecado foi cometido. Entendi. Pastor, se eu começo a vir para a igreja, faço oração, tal, levanto minha mãozinha, e eu me mantenho em uma vida de pecado, eu sou perdoado, eu já faço parte do corpo, ou eu estou em processo, ou como é que fica isso, essa questão? O novo nascimento, ele passa pelo processo do discipulado. Querendo ou não, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós perdemos o controle da nossa vida e espera-se que Jesus assuma o controle da nossa vida. Mas ao nascer de novo, ao se converter ao Evangelho, nós ainda temos mazelas do velho homem. Essas mazelas precisam ser retiradas, precisam ser tratadas. Por isso que o discipulado é importante. O discipulador é aquele que vai tirando ali as mazelas, vai tirando as manchas, junto com, logicamente, parceria com o Espírito Santo, ele vai retirando ali os pontos, as características do velho homem. Então, nessa perspectiva, essa metanoia, essa mudança radical de vida proposta pelo cristianismo, ela passa por esse processo. Porém, existem pessoas na igreja, eu sempre faço essa comparação, existem aqueles que são igreja, existem aqueles que estão na igreja. Quem está na igreja parece igreja, dizimam, creem em Deus, sabe o que Ele pode fazer, mas não abandona o pecado, não muda o estilo de vida. Alguns até abandonam conseguem vencer um pecado, mas logo entram num outro pecado. E aquilo se torna um ciclo, né? Vai de pecado em pecado. O pecado se renova, mas a vida não se renova. Então existe uma probabilidade dessa pessoa ainda não ser igreja. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que Ele vai levar uma igreja imaculada, uma igreja santa. E o pecador não faz parte desse processo. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que existem pessoas numa congregação local, existem pessoas que são igreja, foram salvas, lavadas, remidas e se posicionaram como igreja, e tem pessoas que compreendem os princípios, sabem quem Deus é, sabem da verdade, mas não praticam a verdade. Então essas pessoas estão aí condenadas. Sabe aquele grupo de pessoas que um dia vai chegar lá no céu e vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios? Sim. Eu evangelizei. Nós vamos perceber que a pessoa tinha um dom de cura, a pessoa era um grande evangelista, tinha um dom de libertação, expulsou o demônio. Qual foi a resposta de Deus para ele? Não te conheço, aparta-te de mim. Então, tem muitas pessoas ainda que estão
têm talentos, têm dons, fazem, mas não são, por causa do pecado. São os convencidos, né? Os convencidos, literalmente. Pastor, no começo você falou sobre o pecado como um vírus. A gente viu, quem acompanha um pouquinho de NBA, viu que os jogadores, para voltar a jogar, eles foram separados. Todos fizeram exames e aí ficaram separados um tempo. E agora todos eles estão jogando e eles não têm contato externo. E nenhum pegou Covid. Eu posso chamar talvez isso de bolha. Eles estão dentro de uma bolha. Então, para a gente não ser pecador, a gente tem que se inserir em uma bolha? Numa bolha espiritual. O que é santificação? Santificação é separação. Santificação é um posicionamento que o cristão adere, que o torna diferente e até incompatível daquilo que o mundo apresenta. Santificação é isso, é você se colocar nessa bolha espiritual, você se posicionar dentro da realidade que as Escrituras nos apresentam. Aí sim, foi até uma comparação muito interessante que você fez aí, nessa turma da NBA. A proposta da igreja é essa, é se santificar, é se separar, é ser um grupo de pessoas que está no mundo, que apesar de ter negócios no mundo, relacionamentos no mundo, não pertence a esse mundo. Tem um estilo de vida diferente, tem uma mentalidade de vida diferente, tem uma cosmovisão diferente. São pessoas que até o vocabulário é diferente, mas são pessoas que estão no mundo, que são bem vistas no mundo, ou não, né, dependendo de sua região, porém, são pessoas que não pertencem a esse mundo. Pedro usou uma expressão que ele se considerou como sendo um peregrino e um forasteiro. Eu sou forasteiro nesse mundo. Eu acho isso muito legal. Ele estabelece ali que ele está de passagem aqui, mas ele não compactua com a mesma cultura. A proposta de santificação é uma contracultura, né? Na verdade. Nós nos colocarmos aí nesse ambiente onde Deus está. É completamente diferente do ambiente do mundo contaminado por esse vírus chamado pecado. Entendi. Mas pastor, isso aí não pode virar algo como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê algumas seitas que eles também se fecham para o mundo. Eu falar que a gente vai entrar numa bolha, muitas pessoas não podem começar a pensar que eu devo me separar do relacionamento mundano, pecador, pecaminoso e me relacionar só com cristãos? Não, a ideia de se colocar numa bolha espiritual que eu citei aqui foi essa questão de posicionamento. Você se posiciona diante daquilo que você recebeu de Jesus, descrito ali na sua palavra, perante o mundo. Você decide ter um estilo de vida diferente do mundo. Como eu falei, você está no mundo, mas não pertence a esse mundo. O mundo não dita as regras para você. O reino dita as regras. O mundo não impõe suas condições. Você já tem princípios a serem seguidos. E eu esqueci a tua pergunta aí. Você pode repetir de novo essa... Isso não pode fazer a gente ter a tendência de pensar em só conversar entre a gente, entre os cristãos? Então, essa tua pergunta é legal, cara, porque é o seguinte. Uma vez Jesus estava sentado com pecadores, Mateus capítulo 9. E aí os fariseus começaram a apontar, ali, Jesus santo, o que Jesus santo, filho de Deus, ungido de Deus, está fazendo ali no meio de pecadores? Jesus levanta e diz assim, por acaso são os sãos que precisam de médicos? Aí Jesus vai e diz assim, ide aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para os justos, mas para os pecadores e levá-los ao arrependimento. Você, nós como igreja, nós somos um grupo de pessoas santas, chamadas para viverem ou desenvolverem uma missão entre pecadores. Nós temos uma missão entre pecadores. Se você se coloca numa bolha socialmente,
não sei se essa foi a sua pergunta, se você se coloca numa bolha, na perspectiva social, você deixa de cumprir a missão. E essa não é a proposta da igreja, não é a nossa proposta como cristão. Você precisa ser um cristão resolvido para poder ir no mundo sem sofrer a influência do mundo. Você precisa encarar o mundo sem permitir que o mundo venha influenciar as tuas vontades e teu caráter de vida cristã. Entendi. Pastor, Cristo deixou uma grande comissão, que é o que está escrito na Bíblia, né? Eu não exercer essa comissão, eu estou em caráter de pecado, então? É isso? Cara, Oswald Smith foi um grande missiólogo, né? Missiólogo. E talvez um dos maiores do século passado. E ele levantou essa questão. Ele falou o seguinte: que se você compreende a salvação, se você compreende o evangelho da salvação e não compartilha com outras pessoas, é um sinal que você não é um cristão. É um sinal que você não compreendeu esse evangelho. Existe uma ideia do que chamamos de evangelho pleno. O que é o evangelho pleno? É aquele evangelho que te alcança e ao mesmo tempo te torna um propagador. Esse é o evangelho pleno. Você é alcançado para poder se tornar um instrumento de alcance de novas vidas. Você é um reconciliado para reconciliar, como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, ou 1 Coríntios capítulo 5, enfim. Então o evangelho pleno é esse: você é alcançado por Deus e você se torna um instrumento para alcançar outras pessoas. O evangelho mediano é aquele que você é alcançado e você simplesmente não cumpre a sua missão como cristão. Segundo Oswald Smith, esse perfil de pessoa não conheceu a salvação verdadeira. Entendi. Ô pastor, uma pergunta do bastidor aqui. O senhor falou então da definição do pecado aí, se o pecado é destituição, né? É um grande erro do ser humano no sentido de errar o alvo. Mas pastor, então como que o cristão na igreja ele pode responder essas perguntas que o Abel falou no começo aí? De pode e não pode fazer as coisas, né? Eu posso fazer tatuagem, posso beber, posso usar esmalte vermelho. Nesse contexto, como que o cristão pode julgar essa questão de o que é e o que não é pecado? Boa pergunta. Nós, além do Abel, a gente está aqui com o Alexandre Kretschmann e também com o Vicente. E essa pergunta foi uma pergunta muito curiosa. Por quê, meus irmãos? Quando você está inserido na igreja, você está inserido no corpo. Nós não somos cristãos isolados. Primeiro, não existe possibilidade de ser igreja uma pessoa isolada. Para ser igreja, tem que fazer parte de um corpo, tem que fazer parte de uma comunidade. Deus chama de igreja uma comunidade que se complementa, uma comunidade que se une e cada um desenvolve a sua função, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12. Agora, dentro de uma comunidade, você não pode, como sendo parte desse corpo, você não pode contrariar o resto do corpo. Você peca contra o seu corpo se o teu corpo tem um direcionamento e você tem outro. Você fica um corpo disforme. Imagine você tendo que caminhar para a direita e sua mão caminhar para a esquerda. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12 que a boca não pode dizer ao ouvido, não preciso de ti. Então existe uma conexão, existe um relacionamento que precisa ser valorizado. E quando a gente fala dessa questão de pecado, de erro, de julgamento de outras pessoas em relação às atitudes, determinadas atitudes que tomamos, como esmalte vermelho, tatuagem, essas coisas, você tem que entender o que a tua igreja pensa a respeito. Porque se o corpo ali, igreja, pensa diferente daquilo que você faz, talvez aquilo que você faz vai trazer ali um mal-estar, um escândalo, como diz Lucas 17, e aí isso pode se tornar assim um pecado, porque você levou outras pessoas enfim, a questionarem a sua atitude.
talvez nessa perspectiva se torne um pecado. Esse contexto de igreja, o senhor falou um contexto local, né? Mas essa questão seria talvez um contexto de igreja global, igreja de Cristo, sem denominação. Vou dar um exemplo, vou jogar uma polêmica aqui no ar. Atenção, galera. Em determinadas igrejas, por exemplo, pastor, existem doutrinas de uso e costume. Eu conheço uma igreja, não posso falar o nome, por exemplo, que homem não pode usar bigode. Lá nos Estados Unidos, o Abel falou de algumas reuniões religiosas, as pessoas não usam energia elétrica. Os Amish, por exemplo, eles não usam energia elétrica. Então, nesse contexto lá, usar energia elétrica seria pecado, porque é o contexto local da igreja. Mas a gente não estaria falando de um contexto global de igreja? O que seria o que Cristo quer e não o que a denominação local quer? Cristo quer que sejamos livres de opressão. Ele fala que quando nós vamos a Ele, os nossos fardos se tornam mais leves. Isso é o que Cristo fala. Ele quer que sejamos livres. Porém, se você faz parte de uma instituição que pensa dessa maneira, enquanto você estiver nessa instituição, você precisa obedecer às regras que lá estão. Em caso contrário, você vai gerar ali um ambiente de discórdia. Então, se você pensa diferente, se você tem uma convicção diferente do que essa comunidade local pensa, a sua melhor opção é você procurar um grupo de pessoas que pensam como você. Eu acho que seria a melhor solução. Porque uma coisa é teologia bíblica e outra coisa são usos e costumes. Existem igrejas que têm usos e costumes, e quem está lá embaixo, debaixo dessa igreja, servindo essa igreja, ele precisa entender que ele é parte de um corpo, que ele não pode ser aquela pessoa que machuca ou fere ou contraria o corpo que ele está inserido. Então, não existe nada, teologicamente falando, que ensina contra, por exemplo, pintar o cabelo. Biblicamente você não vai encontrar nada a respeito. Mas tem igrejas locais que acham que isso é pecado. Então, você tem a opção de se posicionar teologicamente, procurar um grupo de pessoas que pensam como você, ou continuar debaixo dessa direção que você está inserido. Teologicamente falando, no sentido da igreja universal, esse corpo místico, que é estritamente bíblico, dentro desse corpo místico aí, chamado Igreja Universal, nós não vamos encontrar uma posição teológica definida. Na verdade, nós não vamos encontrar nenhuma menção sobre determinados pontos, como a da energia elétrica, por exemplo. Então, a gente pode hoje aqui no Brasil achar pecado alguma coisa pelo fato de ser pecado cultural para nós? Porque, por exemplo, se a gente partir para a Alemanha, é muito comum um pastor estar com um canecão de chopp entornar, e para eles é uma coisa muito comum. Aqui, muitas denominações veem isso como pecado. Então, assim, há pecados que são culturais, então? Não é pecado que são, não é que o pecado é cultural, mas existe um corpo, né, uma igreja que tem uma perspectiva cultural, digamos, tem uma cultura, tem uma maneira de ser, tem um conjunto de doutrinas que eles acham que é dessa maneira. Enquanto você estiver inserido nesse contexto de doutrina, você precisa obedecê-lo, você precisa seguir aqueles princípios estabelecidos ali. Então, se você faz parte de um lugar, se você está inserido num lugar e você quebra as leis, os princípios daquele lugar, se torna uma falha, se torna uma espécie de pecado. Não vou te dizer que esse seria um pecado para a morte, mas seria uma grande desobediência, digamos assim. Seria quebrar alguns princípios, como autoridade, você seria uma pessoa insubmissa, tudo que nós vemos na Bíblia que pode ser prejudicial. Entendi. Pastor, o senhor falou um pouquinho sobre transgressão, já, que
não especificou o que é, mas falou um pouquinho. E a questão da iniquidade. O que ela é dentro do pecado? O sentido prático de iniquidade é quando o pecado não dói mais. Quando você peca e aquilo não te machuca mais, não machuca mais o teu coração, o Espírito Santo não aponta mais aquilo dentro de você, porque se você já não tem mais a presença dele na sua vida, isso é iniquidade. Esse é o grau mais terrível que o pecado pode colocar um homem, no ambiente de iniquidade. A transgressão é quando você transgride uma lei, você transgride um princípio, existe um limite e esse limite é rompido, você decide romper esse limite. Então, uma definição muito prática de transgressão, no contexto nosso, no contexto de igreja, é quando Deus estabelece limites e você ultrapassa esses limites. Você transgrediu, você rompeu princípios. Já a iniquidade tem esse sentido de ser o ambiente mais perverso que o homem pode chegar. Legal. Galera do backstage aí, tem mais alguma pergunta? Vamos lá então, se é para colocar polêmica, então vamos colocar polêmica. Polenta é melhor. Polenta? Então vamos lá então. Apostasia. O que o pastor pensa a respeito? É algo polêmico que muitas pessoas têm dúvidas. Uns pensam a favor, outros pensam contra. Mas o que o pastor pensa a respeito de apostasia? Apostasia é uma realidade nas nossas vidas, eu acredito, na vida da igreja, né? Não nas nossas vidas aqui de forma pessoal, mas na vida global, digamos assim. Ao longo da história, nós conhecemos pessoas que viveram piedosamente, mas que hoje estão distantes daquilo que um dia pregaram, daquilo que um dia ensinaram e daquilo que as Escrituras ensinam. Vou citar vários teólogos, sobretudo de linha liberal, que começaram compartilhando aquilo que era genuíno, mas decidiram se adaptar ao politicamente correto, a ideologias. E eu costumo falar, Abel, que as pessoas têm uma imagem diferente de Satanás. Hollywood trouxe aquela imagem do mal, do demônio, sendo aquela figura monstruosa que quando chega destrói e aterroriza o ambiente. Aqueles filmes de terror de Hollywood. Mas Satanás hoje, ele tem se revelado, tem se manifestado de uma forma amorosa. O diabo ele tem usado a estratégia do respeito. Eu respeito o que você pensa. Eu respeito a tua escolha sexual. Eu respeito o teu posicionamento político, embora não está sendo bem assim na prática, mas eu respeito a tua ideologia. E é assim que o diabo tem entrado aí na sociedade e também na igreja, gerando aí essa apostasia, esse afastamento da verdade. A apostasia é um retrocesso. Apostasia é quando você um dia conheceu a verdade, mas você foi influenciado por alguma outra razão. Você acabou regredindo na sua posição. Você abriu mão daquilo que você um dia acreditou para viver uma outra coisa. E nós temos percebido que Satanás tem usado essa estratégia do politicamente correto, essa estratégia do respeito, essa estratégia do eu me importo com o que você pensa, eu me importo com seus sentimentos, para gerar esse tipo de apostasia. Por exemplo, o pessoal fala, partindo para essa linha aí, esse discurso das igrejas contemporâneas, né, liberais, que apoiam, por exemplo, a união estável de pessoas do mesmo sexo. Deus é amor, Ele quer que nós vivamos em amor. Ou seja, são pessoas que conheceram, mas se adaptaram. Pessoas que tentaram adaptar esse conceito maligno a um princípio bíblico com o único objetivo de justificar as suas ações. Então, a apostasia é isso. A apostasia é um regresso daquilo que um dia foi claro no coração da pessoa. O próprio Novo Testamento declara ali alguns homens de Deus, se eu não me engano está lá em 2 Pedro,
homens de Deus que vivenciaram, tiveram experiências com Deus, mas porque deram ouvidos ao engano, se apostataram da sua fé, abandonaram a sua fé, caíram do ponto de onde eles estavam de fé em Cristo. Ou seja, eles perderam a salvação deles por causa que deram ouvido ao engano do mundo. Há quem diga que uma pessoa que teve uma vida com Deus e um dia apostatou, ela nunca se converteu. O senhor acha que isso é um fato ou não? Tem duas linhas de pensamento sobre isso, né? Tem a linha de pensamento de que aquele que foi uma vez salvo, ele foi salvo para sempre. Uma linha, nós sabemos, reformada, calvinista. Mas existe essa outra linha, justamente dessa referência de 1 Pedro, que o Vicente trouxe para nós aqui. De pessoas que provaram da verdade, provaram do que o Espírito poderia fazer, mas por conta do engano caíram ali e abandonaram a sua fé. Calvinistas não pensam dessa maneira. Pensam que uma pessoa que foi alcançada, é impossível ela cair da graça. É impossível ela perder a sua salvação. Eles chamam de graça irresistível, né? Já outras igrejas, né, que é o nosso caso, nós cremos numa outra ideia, nessa refutação de Armínio, né, que a graça é irresistível. Você tem a opção de resistir a uma verdade que é colocada diante de você. Amém. Pastor, eu acho que era isso. Você tem alguma palavra que quer deixar aí pro pessoal de casa? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo aí um período de muitos desafios, e os desafios mais perigosos são os sutis, são aqueles que vêm de forma enganosa, lembrando que Satanás é astuto. Russell Shedd já falava que o diabo ele tem força sim, só que mais do que força ele tem inteligência, e ele trabalha exatamente naquilo que nós talvez não damos tanto valor. Eu quero desafiar a você a se posicionar como igreja, não simplesmente estar na igreja, mas se posicionar como igreja, para que esses intentos malignos de Satanás, tanto aqueles que vêm com intensidade, quanto aqueles que vêm com sutileza, para que essas coisas não te influenciem, não te enganem, se posicione diante deste evangelho pleno, não aquele que te coloca numa perspectiva mediana, de simplesmente, estou salvo e vou esperar Deus vir me levar. Não, Deus quer que você, além de ser salvo, também se torne um agente de salvação. Você uma vez foi alcançado, seus pecados foram perdoados, e essa mensagem não é só para você, mas existem pessoas que só serão alcançadas se você falar para elas. Fica esse recado aí, Abel. Amém. Obrigadão, pastor. Foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais, @narealbnu, narealteamsbnu. E a gente fica aí para a próxima. Deus abençoe vocês. Pode ir. Então, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, algumas perguntas. O senhor pode responder sim, não ou depende. Vamos ver qual é o grau de em cima do muro que o senhor vai ficar nessa berlinda. Tá bom. As perguntas vão ser o seguinte: é pecado ou não? Então a primeira: pastor, aborto é pecado? É pecado. Jogar futebol é pecado? Não. Fumar é pecado? É pecado. Embriaguez é pecado? É pecado. Assistir séries? Depende. Comer comidas como comer porco, comer aquelas comidas que na lei havia uma restrição? Não é pecado. É pecado não estar na igreja, inserido no corpo, ser um desigrejado? É um erro, é um pecado. É pecado usar roupa de determinada cor, por exemplo, vermelho eu não posso usar, branco eu não posso usar? Não. É pecado torcer pro Corinthians? É pecado demais. É iniquidade. É iniquidade, não sente mais. Pastor,
É pecado, por exemplo, casar ou namorar com pessoas que são julgo desigual, que não são da igreja? É um erro. É um erro. É pecado, pastor, por exemplo, usar horóscopo? Ah, é pecado. Nem se for assim um signo crente, pastor. Não tem esse negócio de signo crente, não? Signo de peixes. Peixe não é crente porque é o símbolo cristão, não é, não? Não, é pecado. É, pastor. Posso usar branco no Réveillon? Pode usar branco no Réveillon, pastor? Pode Não tem usar. problema? Não tem problema. Amarelo traz dinheiro? Ah, não. Não traz? Não. Quase que eu pego o senhor na contradição, né? Então tá bom, é isso aí, valeu. Amém.